hoje eu vou te contar o segredo da primeira consulta que vai te tornar esse dentista que resolve. Pamela, o que é um dentista que resolve? É aquele dentista que ele faz o procedimento que precisa ser feito, mesmo o paciente tendo uma alteração grave de saúde. É aquele dentista que ele é aquele dentista de referência da cidade. Quando eu tenho um problema ou eu penso em um dentista que é resolutivo, que sabe o que está fazendo, que é seguro nos seus atendimentos, é nesse dentista que eu vou pensar. Então, todo esse desafio, todo o atalho que eu vou falar hoje para vocês, esse atalho específico, em especial relacionado à primeira consulta, vai ser para isso, tá? Para você ser esse dentista que resolve. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa que eu preciso te falar, tá? Ontem a gente falou um pouquinho em relação a isso, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais. Pamela, qual que é o seu segredo, tá? Eu vou contar o meu segredo e o segredo de todos os docs da academia, que tornaram a nossa consulta, a nossa primeira consulta, aquela consulta que faz o paciente, assim, ficar impressionado, tá? Então, imagina o primeiro atendimento odontológico, essa primeira consulta, ela vai servir para um paciente com alteração sistêmica, que é o que a gente fala muito aqui, mas também vai servir para o seu paciente com nenhuma alteração. Primeira vez que alguém vai agendar uma consulta com você, primeira vez, o primeiro atendimento. E o que eu vou te ensinar aqui é o protocolo, inclusive, que a gente utiliza aqui na clínica. Independente se o paciente tem uma alteração de saúde ou não, isso é o que eu faço todos os dias aqui no consultório odontológico. E é isso que eu vou te mostrar, tá? Esse principal segredo. Para mim, Doc, o grande segredo, assim, da minha carreira, da minha primeira avaliação, que fideliza o paciente, que faz o paciente confiar em mim, e principalmente reconhecer, sabe, que eu sou uma dentista resolutiva, que eu sou uma dentista competente, primeiro de tudo é que, tá, anota esse atalho aí, esse grande segredo. Eu nunca começo por dente. Dente é a última coisa que eu vou pensar do meu paciente. A minha primeira consulta é uma consulta de diagnóstico. É uma consulta que eu vou investigar primeiramente a saúde do meu paciente como um contexto geral. Eu sei que inicialmente pode parecer uma coisa meio óbvia, tá? Eu sei que inicialmente pode parecer uma coisa meio óbvia, do tipo, Pamela, mas isso é uma coisa que eu já sei, eu já aprendi na faculdade. Só que aí eu vou te perguntar, mesmo sendo super óbvio, você tá fazendo? Você tá fazendo diagnóstico na sua primeira consulta inicial ou você tá fazendo orçamento? Tá? Porque, ó, grande parte dos pacientes que você está recebendo podem nesse início querer fazer orçamento, né? Liga, eu queria fazer um orçamento com a doutora Ellen, que está aqui comigo. Eu quero fazer um orçamento com a doutora Ellen, porque eu quero saber quanto que tá para fazer o implante, eu preciso fazer um canal, eu tô com dor, eu quero fazer um orçamento. Quais são os pacientes, eles podem iniciar com essa abordagem, e é natural. Por quê? Porque o mercado odontológico, infelizmente, moldou o paciente nessa ideia de orçamento. Só que a grande diferença que eu tenho hoje é que eu não faço orçamento. A Evan, desculpa, Evan, a Evan. A grande diferença é que hoje eu não faço orçamento, eu faço diagnóstico, eu faço consulta de avaliação inicial. E eu vou te mostrar hoje, nesse atalho, já nessa live, daqui a pouquinho, até o final dessa live, eu vou te mostrar o que tem que ter nessa primeira consulta, os segredinhos ali, o pulo do gato dessa primeira consulta, para o paciente ficar boquiaberto. E assim, isso é uma coisa que acontece comigo, eu vejo a resposta que eu tenho dos meus pacientes. Pamela, como que eu sei que o meu paciente ficou impressionado comigo na primeira consulta? Primeiro porque ele aceita fazer o tratamento odontológico. Isso, obviamente, né, é o mais fácil de você entender. E segundo, esse paciente fideliza. Esse paciente, ele vai voltar sempre com você, ele vai criar um vínculo de confiança contigo, tá? E é isso que eu vou te mostrar. Bom, então, atalho. Um atalho, o segundo atalho que eu vou te dar. Ontem eu dei um atalho, hoje é o segundo atalho que eu tô te dando para você ser um dentista que resolve, para você, assim, se tornar um dentista de referência na sua cidade, para quando alguém pensar no dentista, lembrar de você com, olha, a doutora Evan ou a doutora Maria que tá entrando aqui comigo, cara, não, vai na doutora Maria, porque a doutora Maria resolve. Ela é batata, ela é a pessoa que sabe o que tá fazendo.
tá? Então, é essa sensação que a gente vai passar só com a primeira consulta inicial. Ela é, Doc, a mais valiosa. Isso que eu tô trazendo para você, o que eu vou te mostrar hoje, é assim, o pulo do gato. Sinceramente, é um grande diferencial que a Pamela tem hoje. Eu brinco com os meus alunos, eu brinco com os docs da academia, que a gente vende quando a gente não vende. Você vai entender por quê, tá? Quando você impressiona o seu paciente na primeira consulta, quando você chega com uma abordagem que nenhum outro dentista fez antes, pronto, você não precisa de muito esforço para vender o tratamento odontológico. Porque, primeiro, se ele marcou consulta com você, ele já quer o tratamento. Na teoria, ele já quer o tratamento, certo? Agora, o nosso caminho a seguir é fazer ele fidelizar, né? O nosso caminho é fazer ele fidelizar ao tratamento odontológico, a querer aquele tratamento, desejar e querer pagar por ele. E a gente vai fazer isso, tá? Bom, vamos lá. Pamela, se a minha primeira consulta, tá? E se a minha avaliação de saúde do paciente é o grande segredo para eu conquistar ele, para eu mostrar um verdadeiro diferencial no atendimento, para eu provar que eu não sou igual a qualquer outro dentista, certo? Qual que é o jeito errado que eu faço isso? Agora eu vou te falar o jeito errado. O jeito que talvez você esteja fazendo, ou o jeito que você aprendeu na faculdade. Eu não vou dizer que é errado, mas não é o jeito que vai conquistar o seu paciente. É simples assim. Vai ser um jeito que você está fazendo que ou vai cansar o seu paciente ou ele vai achar que é do mesmo, tá? Então, a gente avaliar o sistêmico do nosso paciente, avaliar o contexto de saúde, se preocupar com isso, tá? É o atalho. Mas o que não é esse atalho é você querer fazer aquela anamnese, tá? Aquela avaliação inicial de 2 folhas frente e verso com pergunta automática. E eu vou dar um exemplo muito claro para você, tá? Por quê? Quando a gente avalia a primeira consulta do nosso paciente, é como se fosse o primeiro encontro. Eu brinco que é o date, né? Você vai fazer um date com o seu paciente. É o primeiro encontro, o primeiro contato que você tem com ele, certo? E você tem que conquistar ele. Só que se você chegar, eu esqueci de folha, mas se você chegar, tá, com aquela folha de anamnese que você aprendeu na faculdade, frente e verso, com um monte de pergunta automática, e chegar assim: Dona Maria, tudo bem? Vamos lá que eu vou investigar um pouquinho a saúde da senhora. A senhora tem diabetes? Sim ou não? A senhora tem hipertensão? Sim ou não? A senhora tem artrite? A senhora tem não sei o quê? A senhora toma tal medicamento? A senhora não sei o quê? Não sei o quê. E aí você fica nessa lista, nessa folha frente e verso, chata para um caramba, e você não conversa e não cria conexão com o seu paciente. Porque sim, Doc, a gente investigar a saúde, o sistêmico do nosso paciente, já nos coloca em outra posição. Porque, olha só, quando a gente faz essa anamnese, tá, automática, assim, que a gente só fica olhando para a folha e não olha para o nosso paciente, é como se ele estivesse conversando com um robô, Doc. É a mesma coisa de você ir para um primeiro encontro, você levar uma lista de perguntas para o seu date, lá para o seu crush, e você ficar fazendo pergunta automática. Você é casado? Quantos filhos você tem? Qual que é o seu salário? Ah, você gosta de azul ou amarelo? Você gosta de assistir Netflix ou é pra balada? É a mesma coisa, o date vai ficar tipo, meu Deus, o crush vai ficar, gente, e aí, né? Ela está, o que é isso? É FBI? É investigação? Sabe qual que é a sensação que dá? Que a doutora, ela tá procurando uma patologia, uma doença que justifique ela não me atender. Essa é a sensação que dá. É a mesma coisa desse date, é você ficar perguntando pro crush, pegando uma coisa para justificar que isso não é o crush ideal para você. Essa é a sensação que o paciente tem, tá? Então, quando você pega essa folha da faculdade aí com perguntas automáticas, é muito difícil a gente criar um vínculo com o paciente. Tudo bem? Então, esse não é um jeito mais efetivo, um jeito que vai trazer essa conexão com o seu paciente. Hoje, até hoje, essa conexão, essa anamnese mais assertiva, mais direcionada, essa primeira avaliação inicial que vai conquistar o paciente é aquela que você conversa com o seu futuro paciente, seu pretendente aí, né? O seu crush paciente. Tá certo, Doc? Então, não adianta você falar para mim, ok, então se o grande segredo de eu conquistar o meu paciente, de eu me tornar um dentista que resolve, é antes de falar de dente, falar da saúde dele. Beleza, então eu vou pegar ali, vou procurar no Google um questionário automático,
né? Ou eu vou usar aquele questionário automático que eu tenho no Simples Dental, que eu tenho no programa que eu utilizo no meu consultório, né? Eu tenho o programa, o prontuário digital, né? Que eu tenho no meu consultório. Vou usar isso, só vou fazer todas essas perguntas, vou seguir a risca, fazer 500 mil perguntas para o paciente e pronto, tá feito, né? É isso aí. Nope, não é isso, tá? Não é isso. Vamos lá agora que eu vou explicar como que você vai fazer isso. E por quê, tá? Porque avaliar a saúde do seu paciente cria essa conexão. Vamos lá. Na grande maioria das vezes, o paciente, a maior parte dos nossos pacientes, eles já têm uma ideia pré-concebida do que é uma consulta odontológica, correto? Então, é talvez o que está acontecendo aqui. Até porque, como que a gente aprende na faculdade como se faz uma consulta? Você vai lá, faz essa questionário automático de perguntas aí, sem investigar nada. Inclusive, muitas dessas perguntas, às vezes, você nem sabe o que quer dizer. Tô errada. Algumas perguntas você nem sabe o que quer dizer, tá ali. Você tá fazendo a pergunta porque tá ali. Porque não? Tem um artigo que recomenda fazer essas perguntas, mas eu nem sei o que elas querem dizer. Porque eu aprendi assim na faculdade, eu fiz um download no Google de um questionário de saúde, mas eu nem sei o que quer dizer. Mas eu faço porque tem que fazer, certo? Aí você faz isso, beleza, você fez rapidão, se você faz, porque alguns, inclusive no começo da minha carreira, Doc, quando eu trabalhei num consultório popular, digamos assim, eu nem fazia isso. Sabe o que a gente usava? A gente usava aquela fichinha que a gente compra na Dental. Sabe aquela fichinha que a gente compra na Dental? Que tem ali os dados do paciente, tem algumas informações sobre a alergia, medicamento que tome e tal. Eu preenchi aquilo bem mais ou menos e essa era a consulta. Eu já queria abrir a boca do paciente, olhar o dente dele, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, né? Eu quero ver que procedimento ele precisa fazer para eu já fazer o orçamento para ele e ele já topar o tratamento. Pois é, maravilhoso, né? Só que quando você faz isso, primeiro que você está passando uma visão que a única coisa que importa para você é dente e é orçamento. Tô errada? Não tô. Ó, um exemplo. Se você vai numa consulta médica, tá? Você vai fazer um check-up na consulta médica, no clínico geral, no cardio. E o cardio, ele nem olha para você direito, ele mal conversa, ele faz umas perguntas prontas ali, mal conversa com você, nem olha na sua cara, nem te examina direito e simplesmente passa ali, pede uns exames e depois passa o receituário. Cara, como é que você se sente? Às vezes, você pagou R$450, R$500 nessa consulta médica e o médico mal olha para você, mal conversa com você, mal te conhece, mal te ouve, né? Ouve seus problemas. Lógico, eu tenho inclusive outros médicos maravilhosos que isso é o extremo oposto, né? Que você conversa horas com o médico. Mas como você se sentiria? E agora eu te pergunto, como que o paciente vai se sentir se ele chega para o seu consultório odontológico, você senta ele aqui na cadeira, você faz a anamnese, você faz o exame clínico, preenche aquela fichinha assim, bem mal preenchida, mal investiga as alterações de saúde que ele tem, e aí você já passa um orçamento. A visão que ele vai ter de você é que você é um dentista que passa orçamento. Ou seja, se você é um dentista que passa orçamento, o que ele vai pensar de você, beleza, ela passa orçamento, então eu vou ver se ela consegue me dar um desconto, porque ela está vendendo um produto. Se eu vendo um procedimento de forma isolada, eu estou vendendo um produto. A pessoa vai querer o preço mais barato, simples assim. Então, é a visão que você dá. Não adianta você vir aqui reclamar para mim, Doc, porque meus pacientes não me valorizam, porque eu queria muito cobrar consulta, mas o meu paciente não vai topar. Vixe, não tá aparecendo nem paciente aqui para mim. É de graça, imagina se eu cobrar uma consulta, né? A gente pensa tudo isso, só que aí eu te pergunto, que tipo de consulta você está fazendo? Você está fazendo o orçamento ou você está fazendo o diagnóstico do seu paciente? Você realmente está investigando? Por isso que eu estou te falando que isso é o grande segredo, é o grande pareto da parada, né? O 80-20 que a gente fala do paciente ter essa fidelização, te ver como autoridade, te ver como uma referência. A forma como que você se posiciona. Porque quem comanda a primeira consulta, a avaliação inicial, Doc, é você, não é o paciente. Sabe quantos pacientes já vieram para o atendimento
Sentaram na minha cadeira aqui, na verdade aqui, nessa sala a gente tem a cadeira direto, mas na outra sala que eu uso a gente tem tipo um escritório. Então, sabe quando os pacientes sentaram ali na mesinha de escritório? Ó, doutora, eu tô com o dente assim, porque eu tô com o dente assado, porque meu dente tá esse, meu dente. E eu ouço, quase todos vão chegar assim. Por quê? Porque é as experiências que eles tiveram. Os outros dentistas que eles buscaram, olhava dente. Ele chega para um dentista, ele vai olhar o quê? Dente, ele vai falar de dente. Só que quem que comanda essa consulta? Eu. O paciente vai falar tudo sobre o dente dele, eu vou falar, ah, muito bem, seu João, beleza, ó, daqui a pouco eu já vou examinar e a gente já vai olhar esse problema que o senhor está tendo, mas antes, eu quero ir mais além, eu quero saber como que está a saúde do senhor, a gente vai conversar da sua saúde agora. E aí eu entro na minha anamnese, eu entro na minha avaliação do paciente. Olha como é diferente, quem comanda a consulta é você. É você que determina qual que é a logística, qual que é o protocolo de atendimento inicial, não é o paciente. Então, não espere que o paciente vai te valorizar, vai te ver como uma referência, vai ver você como um profissional de saúde, alguém que presta um cuidado de saúde, se a única coisa que você está preocupado é no orçamento. No way, não tem jeito, aí não vai dar para fazer milagre, tá? Beleza? Então, ó, esse atalho, esse segredo que eu tô te contando agora, de você iniciar sempre com avaliação de saúde, só vai funcionar se você executar ela. Se você parar de pensar um pouquinho em dente e pensar no contexto de saúde do seu paciente. Porque aí sim é uma consulta e não um orçamento, tá bom, Doc? E eu te pergunto isso hoje, já te faço essa pergunta agora. Você tá fazendo hoje consulta ou orçamento? Manda aqui para mim, não tenha vergonha, porque durante muito tempo da minha vida eu fiz orçamento. Durante muito tempo da minha vida eu fiz orçamento. E sabe o que eu era? Eu era mais uma dentista que fazia orçamento, como todos os outros dentistas que fazem orçamento, como os seus concorrentes que fazem orçamento. A partir do momento que eu comecei a fazer consulta, primeiro eu comecei a cobrar, é uma consulta, certo? Então, se eu vou fazer um diagnóstico, eu posso cobrar. Por quê? Porque eu não estou fazendo um orçamento, eu não só estou olhando o dente, eu estou olhando todo o paciente, toda a necessidade de saúde dele, eu estou vendendo um cuidado de saúde. Não só, mesmo que você faça ROF, mesmo que você faça faceta, isso é um cuidado de saúde, tá? Você está trazendo qualidade de vida para o seu paciente. Por mais que seja estético, isso implica em saúde mental, inclusive, bem-estar, tá bom? Então, para de fazer orçamento por hora. A Jussiane mandou orçamento. Pois é, Ju, vamos mudar isso agora, então? Vamos mudar isso agora? Beleza, a gente não vai mais fazer orçamento. Exclui. Ah, eu quero marcar uma consulta com a doutora Jussiane para fazer um orçamento. Olha, não, vamos marcar sim com a doutora Jussiane, mas a gente vai marcar a consulta inicial e a consulta inicial custa tanto, tá bom? Então é consulta. Beleza, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Que às vezes você pode pensar, ah, Pamela, mas você tá falando isso porque é você. Porque é você tem os Paranauê, você já é a Pamela, só que não, né? Mas enfim, é você porque você tá falando isso. Pois é, olha só, essa semana, foi ontem. Ontem eu mandei no grupo do Telegram, né? Eu tenho um grupo do Telegram, além do Dentistas que Resolve, eu tenho um grupo do Telegram da Academia da Odontologia Sistêmica. Esse é o grupo fechado só para os docs da academia. E ali no Telegram eu mandei para os docs, eu falei assim, docs, me falem uma coisa. Me contem um fator, uma coisa que vocês aprenderam dentro da academia que tornou vocês dentistas de referência, que está tornando vocês dentistas que resolvem. E assim, foi unânime, docs, foi unânime. E eu até peguei aqui, ó, eu tirei um print do que a Carol mandou para mim. Ela falou assim, né, anamnese blindada, ou seja, uma coisa que você aprendeu dentro da academia, que você mudou no seu atendimento, que já te tornou, na visão do paciente, um dentista que resolve. Já tá te colocando essa capa, né? De dentista que resolve, dentista de referência. Aí a Carol mandou assim, anamnese blindada, protocolo pago, ela colocou entre parênteses. Os pacientes ficam impressionados. Eu vou falar para você o que é isso.
Aí depois ela colocou assim, protocolo de sedação oral. Foi o que ela colocou aqui, que foi o que ela aprendeu. E dela utilizar dessa abordagem que ela utiliza hoje no consultório, deixou aqui entre parênteses, pacientes ficam impressionados. Sabe por quê, Doc? É quebra de padrão. Todo paciente, ele está acostumado, o paciente está chegando para você, já na ideia que ele vai chegar, vai sentar aqui, tá? Ele vai sentar aqui, você vai abrir a boca dele e você vai fazer um orçamento. É isso que ele tem. É isso que ele experimentou até hoje. Para ele, odontologia é isso, dentista é isso, dentista é dente. Pronto. Isso é culpa do paciente? É porque ele, porque o paciente não me valoriza. Desculpa, Doc, não é. É porque essa é a abordagem que você está tendo com ele. Como é que ele vai te ver como um profissional de saúde, alguém que faz um cuidado de saúde, se você só está olhando o dente? Tá? Acho que isso você já entendeu, né? Então, beleza, vamos lá. Beleza, Pamela. Ok, já saquei, então eu tenho que fazer uma anamnese correta, eu tenho que avaliar todo o contexto de saúde do meu paciente, só que, me fala agora, Pamela, como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma anamnese completa? Como é que eu uso todo esse segredo que você falou? Se eu não tenho tempo, mulher, a minha agenda eu não dou conta, graças a Deus, né? Que bom. Mas eu não dou conta, eu trabalho numa clínica que eu atendo 6 pacientes, 8 pacientes de manhã cedo, depois mais uns 10 à tarde. Olha, parece tudo quanto é tipo de emergência. Pamela, eu trabalho no SUS. Eu quero ser valorizada no SUS, eu quero ser valorizada aqui pelos meus pacientes, mesmo eu estando no serviço público, eu quero ser valorizada. Só que, olha, eu tô na atenção básica e assim, eu faço a minha agenda, só que chega um monte de emergência. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que você quer que eu faça uma anamnese completa? Eu vou levar 1h30, eu não tenho 1h30. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar em relação a isso. Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer o que eu quero te perguntar. Eu anoto tudinho para eu não esquecer. Primeira coisa, tá? Você tá feliz? Me responde. Você tá feliz trabalhando igual um doido, igual uma doida? Avaliando o seu paciente, ou melhor, nem avaliando direito? Você tá feliz fazendo isso? Porque assim, se você trabalha no SUS, tá? Você não tem que fazer isso, começa por aí. A gente tem, tá, uma coisa maravilhosa feita pelo Conselho Federal de Odontologia que chama Código de Ética Odontológico. O Código de Ética Odontológico, ele não serve só para dizer o que você tem que fazer. Ele também fala qual que são seus direitos. Seus direitos. E é o seu direito e o seu dever fazer uma anamnese correta. Não interessa quanto tempo vai levar, tá? Então, ó, se você é no SUS, pode ficar tranquilo, eu trabalhei no SUS já. Trabalhei 1 ano e 2 meses no SUS. Eu tinha minha agenda de pacientes ali, eu batia todas as minhas metas e eu não precisava trabalhar igual uma louca, tá? Então, para de ser bobo. Para de ser bobo, que se você estiver trabalhando dessa forma, você está trabalhando de forma insalubre. O Código de Ética Odontológico está aí para nos defender. E nem um gestor pode te demitir por causa disso. Sabe como que eu sei disso? Eu vejo as minhas alunas, as doc da academia. Tem algumas docs que trabalham no SUS, que são recém-formadas, que, tipo, elas já me perguntaram isso, Pamela, eu quero implementar todo o protocolo, toda a anamnese blindada que você ensina, a gente chama de anamnese blindada. Toda essa anamnese, só que assim, não dá tempo, eu tô igual uma louca aqui, eu trabalho que eu não consigo respirar. Opa, para tudo! Isso não, você não está trabalhando do jeito que tem que ser. Não é assim que funciona. Isso está errado. Você tem que trabalhar com salubridade, tá? Com saúde. Senão você tá errado. E absolutamente ninguém pode te demitir ou te dar justa causa porque você quer atender um número determinado de pacientes, cumprindo a sua meta e fazendo uma anamnese adequada. Na verdade, se você está pulando essa etapa, você está sendo negligente com o seu paciente e consigo mesma. Se valoriza, Doc, ó, vou dar chicote agora. Se valoriza, mulher. Se valoriza, Doc. Você não precisa disso, não. Você não precisa estar... Não é porque você é recém-formada que você vai aturar tudo isso, não. Não, você tem um código de ética que te defende, tá bom? Mas, digamos que você trabalha no serviço privado. Pamela, eu trabalho numa outra clínica. Tá? E assim, eu sei, eu já passei por isso. E eu trabalho igual uma louca. E assim, nessa clínica eu tenho que render muito para eu conseguir ganhar dinheiro, porque eu ganho por porcentagem. Se eu não trabalhar assim massivamente, se eu não atender vários pacientes por dia,
no final do mês eu não pago minhas contas. Eu sei que talvez você esteja passando por isso. Eu já passei por isso, Doc. Eu sei muito bem como isso é doloroso. Só que aí eu quero que você preste atenção, eu quero que você se pergunte isso. Foi a mesma pergunta que eu fiz há mais ou menos uns 6 anos atrás. Não, menos, 7 anos atrás. Depois do meu primeiro ano de formado, eu comecei a me perguntar. Até quando você vai ficar dessa forma? Você tá feliz assim? Você tá realizada profissionalmente? Você tá realizado profissionalmente? Até quando você vai passar por isso? Até quando você vai ficar camelando para receber uma mixaria no final do mês? Porque eu tô aqui para dizer que você é capaz. E mesmo que você não tenha um consultório odontológico, você é totalmente incapaz. Atender paciente com atração sistêmica pode ser a sua salvação. Eu ia misturar solução com salvação. A sua solução, tá? É basicamente isso. Porque foi a minha. E eu vejo acontecer com os novos docs agora da academia, com os meus alunos da academia. Tá? Então, ó, você não precisa passar por isso. Não importa se você é recém-formado, você pode muito mais. Você pode muito mais, você tem muito mais capacidade do que você imagina, tá? Mas ok, Pamela, agora ainda não dá. Agora eu ainda preciso disso. Eu ainda preciso, enquanto eu não aprender melhor isso, enquanto eu não fizer outras coisas, não tem jeito. Eu ainda tenho isso, tá tudo bem. Agora eu vou te dar o grande segredo que eu utilizo aqui no consultório. Para isso, existe uma coisa chamada anamnese de triagem. Você já ouviu falar? Pode ser até que você já utiliza ou já utilizou, mas talvez você está usando ela de forma errada. Eu tô aqui para te alertar e para te ajudar, tá? Mas esse é um segredo. Anota aí, anamnese de triagem. Usei isso, eu já testei isso no SUS, funciona muito bem. E eu uso aqui na clínica, a gente usa aqui na clínica isso, tá? Anamnese de triagem. Ó, guarda aí, anotou? Anamnese de triagem. A Xavier mandou aqui, como é a solução? Ó, a gente já tem uma hashtag Conquista Marota, tá? Vamos fazer uma outra aqui, ó, date com paciente. Não, date com paciente ficou esquisito, não. Não vai funcionar esse, date com paciente. Não, esse não deu certo. Vai pensando aí em outras hashtags, docs. Tá, mas por enquanto, Conquista Marota tá na vibe aqui, tá bom? Então, ó, guardou aí? Beleza. Vamos lá que agora eu vou te mostrar como é que você vai utilizar a anamnese de triagem. Por quê? Porque você precisa ter esse diferencial. Lembra que você faz consulta agora? Cadê? Quem estava aqui comigo? A Jussiene, a Ju. Lembra que você vai fazer consulta agora? Perfeito. Como é que você vai fazer? Agora eu vou te dar a prática que a gente tem aqui no consultório e você pode utilizar aí. Vocês vão pegar uma prancheta, e eu quero que vocês façam no Word uma anamnese de triagem. O que é isso? Todas aquelas perguntas, mas eu quero que você coloque as perguntas, tá? Não é para fazer pergunta que você não sabe o que quer dizer. Todas aquelas perguntas mais importantes em relação à saúde do paciente. Mas pensa, todas aquelas perguntas podem ser baseadas naquilo que você aprendeu na faculdade, tá tudo bem. Pode ser baseado nos artigos que a gente tem na literatura, enfim, tá? Mas coloca aquelas perguntas mais importantes, especialmente em relação, anota aí, alterações de saúde, patologias que o paciente tem, certo? Em especial patologias que podem descompensar, histórico de cirurgia, histórico de internação desse paciente. Depois, o que você vai colocar também? Medicamentos que ele faz uso, tá? Alergias desse paciente, tudo bem, docs? Hábitos de saúde, que a gente considera como comorbidade, tipo cigarro, álcool. Eu tenho certeza que você já tem alguma coisa aí no jeito, tá? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí no jeito. E aí, inclusive, você pode fazer, se você atende odontopediatria, você pode fazer adequar, tá? Faz um de odontopediatria e faz um outro de paciente adulto. E coloca nessa anamnese todas essas informações. Geralmente, em uma folha frente e verso é suficiente. Isso vai ser a sua anamnese de triagem. O que você vai fazer? Você vai colocar nessa prancheta que você pegou aqui, a anamnese de triagem, vai colocar ali, tá? E aí você vai deixar isso com a sua auxiliar ou fica com você. O que aconteceu? O paciente chegou para o primeiro atendimento, primeira vez que ele vai passar por você, o que você vai entregar para ele? Já essa anamnese para ele preencher. Pamela, o que é a anamnese de triagem? Ela vai servir para, de forma super rápida, enquanto o paciente está na sala de espera,
ele preencher e você já ter o contexto geral de saúde desse paciente. Olha só, então aquele tempo todo que você teria que levar para lembrar cada pergunta, para colocar a pergunta e tal. Então, ó, fez isso, fez já a sua folha de anamnese. Inclusive, sabe o que você pode fazer? Você pode escrever, bem legal. Oi, tudo bem, paciente? Bem-vindo à clínica. Ó, quero saber mais sobre a sua saúde. E aí você faz como se fosse uma conversa com o seu paciente. Faz com amor, sabe? Faz esse questionário essa anamnese com amor. E ali você coloca aquelas perguntas em relação à saúde, medicamentos, internação, alergias, tudo isso que você sabe que é importante. Inclusive, para já te dar uma ajuda, além do artigo que eu vou te mandar lá no grupo do Telegram, então você entra no meu grupo do Telegram, é pamelaperes.com.br/telegram, tá? Você vai entrar no meu canal, eu vou te mandar um artigo. Inclusive, eu vou mandar já o artigo que eu mandei, que eu prometi ontem, que não deu tempo de eu mandar, mas eu já vou mandar, tá bom? Assim que terminar a live, eu mando todos os artigos para vocês. E aí você vai criar. Então, isso daqui você já vai dar para o seu paciente quando ele estiver lá na recepção. Isso funciona no SUS muito bem, isso funciona no particular super, super bem, tá bom? Então, você entrega o paciente enquanto está na recepção, ele já vai preencher essa anamnese de triagem. E olha só, antes de ele entrar para o atendimento, o que você vai fazer? Você vai dar um geral e já vai ver quais são os pontos mais importantes. Aí, vamos lá que a gente está falando da consulta, a consulta de $1 milhão, né? Não é a consulta de $1 milhão? Anota a hashtag aí, consulta de $1 milhão, tá bom? Já sei, consulta da conquista. Essa vai ser a hashtag, consulta da conquista. Anota aí, ó. Consulta da conquista, que é para conquistar o paciente. É para ele falar, é para ele apaixonar por você. Falar, caraca, porque eu vou te falar que essa doutora, ela não é igual a todos os doutores por aí, não. Ela é diferente, ela não é igual. Igual a Carol falou aqui, ó, para o paciente estar impressionado. Beleza, você fez a anamnese de triagem. Qual que é o próximo passo da sua consulta inicial fodástica? A consulta da conquista, tá? É o seguinte, fez a anamnese de triagem, você já tem um panorama do seu paciente. É como se você estivesse olhando uma panorâmica, só que no contexto de saúde dele, contexto geral de saúde. Você tá com essa panorâmica, então aqui, o que você vai fazer? Você vai ou passar um marca-texto, ou você vai pegar ali, eu gosto de utilizar um planner, tá? Isso é um tipo de ferramenta que a gente utiliza dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, que é como se fosse o mapa do seu paciente, a planta baixa do seu paciente. E ali a gente anota o que é de mais importante, tá? A gente deixa o que é mais relevante para o nosso paciente. Perfeito. Então, ali, o que eu faço? Ou você faz? Você pode passar também isso do papel, você pode passar para o computador, você pode fazer numa planilha de Excel, isso, se você quiser. Você nem precisa ter um programa desses de gestão odontológica, tá? Nem precisa disso. Você pode passar para o Excel, faz essa planilhinha no Excel, assim, os tópicos mais importantes. E a hora que o paciente entrar para o teu atendimento, aí vem a parte mais interessante. Você já tem um resumo, você já conhece um pouco sobre ele. E aí a sua conversa, a sua consulta, ela vai ser muito mais direcionada, Doc. Por quê? Digamos que estava lá, olha só, estava lá nos quadradinhos assim, ó, vamos fazer assim, tem uns quadradinhos sim ou não. Eu gosto dos quadradinhos sim ou não, tá? Tipo, você tá colocando as patologias e aí tá ali, sim ou não, tá? Ok, então beleza. Aí ele anotou sim para tenho diabetes, é um paciente de diabetes mellitus. Perfeito? Ok. Agora eu vou te dar um alerta. Pelo amor de Deus, eu vou tacar, hoje eu tô de tênisinho, eu vou tacar o tênis se você fizer isso e fazer eu passar essa vergonha. Não é para você utilizar essa anamnese de triagem e pronto, acabou. Ah, porque o paciente tem diabetes. Beleza, ok, o paciente tem diabetes. Opa, peraí, não. Hora que o paciente entrar para o seu atendimento, você sabe que ele tem diabetes, mas você tem que entender isso, você tem que perguntar para ele. Seu João, ó, eu vi que o senhor tem diabetes, me fala um pouquinho mais sobre o senhor, como é que está a sua saúde? O senhor tem cuidado da diabetes? O senhor está fazendo uso de algum medicamento? Como é que tem sido? Qual foi a última vez que o senhor passou pelo médico para avaliar ela, né? O senhor tem ficado bem? Me conta um pouquinho mais sobre isso. E aí você vai, esse é o momento, não adianta. A anamnese de triagem não substitui a nossa avaliação clínica.
A nossa conversa, a nossa entrevista com o paciente não substitui. O que ela faz? Ela otimiza. Ela faz a gente ganhar tempo, ela direciona a nossa anamnese, mas ela não substitui. Porque não adianta nada o paciente marcar aqui, tá? Que tem diabetes mellitus se você não saber quanto é que tá a glicemia dele. E aí, esse é o terceiro ponto da nossa consulta Motherfucker, a nossa consulta da conquista. Que é, fiz a anamnese de triagem, já sei aqui o que rola com o meu paciente. Conversei com ele, já sei quais são os medicamentos que ele toma, já sei por que ele fez determinada cirurgia, já sei que ele não tem conseguido controlar tão bem a diabetes dele, ou já sei que ele fez uma outra cirurgia que ele anotou aqui para mim, enfim, tá? Você vai investigar, conhecer ele, criar conexão. Não adianta, se você não criar conexão com o seu paciente, Paulo, mas isso é demorado, Paulo, mas isso dá trabalho. Lógico que dá. Mas você quer ser um dentista que resolve ou não? Você quer ser um dentista de referência ou não? Porque se você não quiser ser um dentista de referência, se você quer passar o resto da sua vida fazendo orçamento, beleza, nem se deu trabalho. Falo mesmo, Pamela Chicote. Pamela chega tô começando a suar agora, fiquei nervosa, tá? E eu duvido que seja isso que você queira fazer. Eu duvido que o resto da sua vida você quer ficar camelando, ficar fazendo orçamento e aguentando paciente que só quer desconto, que só quer preço mais barato. Que é só ver se... doutora, quanto é que custa tal coisa? Larga a mão disso. Eu sei que você não quer isso o resto da sua vida. Pode ser que esteja acontecendo com você agora, mas não vai ser pro resto da vida. Não vai, eu te prometo. Você tá aqui comigo. Se você decidiu ser um dentista que resolve, faz por onde? Muda a forma como que você tá. Para de culpar o paciente, a odontologia, culpar o mercado de trabalho que tá prostituído e muda você. Anota aí. Você não tem controle sobre o mercado odontológico, sobre a reação do seu paciente. Você não tem controle sobre os outros dentistas, o que eles fazem ou não. Mas você tem total controle sobre o que você faz, sobre como você se posiciona para o seu paciente. Isso você tem controle. Tá? Isso você tem controle. Ok? E pode apostar que quando você se posiciona dessa forma, a reação do seu paciente vai ser diferente. Então, fiz a anamnese, sentou ali, seja na minha cadeira odontológica, ou seja no meu escritóriozinho, ali na mesinha de escritório do consultório, eu vou conversar, eu vou investigar, eu vou aprofundar cada uma dessas situações que o paciente marcou na minha anamnese de triagem. E aí, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar se tudo aquilo que ele falou, tá, é verdade ou não. Eita, eu tô apagando minha hashtag aqui. Conquista. Cris, anota a hashtag aí. Cris chegou agora aqui, ó. Conquista marota e consulta da conquista. Não, tem que anotar em outro lugar que eu vou usar isso daqui agora. Tá? Então, anota aí. O que você vai, depois que você fez a anamnese blindada? Eu tô te falando que eu faço aqui. E funciona. E, a Carol e todas as minhas alunas da academia, que se tiver aluna aqui comigo, elas estão para te confirmar, tá? Isso vai impressionar seu paciente, porque por mais básico que seja, ninguém faz. Nenhum dentista faz. Anamnese de triagem, ok, beleza. Fiz a minha conversa, entrevista com o paciente, criei a conexão, mostrei que eu tô preocupada com ele, já posso, inclusive, nesse momento, fazer algumas orientações. Eu faço isso sempre, eu falo que, nossa, mas isso que o senhor tá sentindo, a gente poderia evitar isso, seu João. Isso daí, isso que o senhor tá tendo, isso que o senhor tá me falando, isso é grave. Porque o problema de saúde do senhor, né, essa alteração de saúde ou essa dor no dente pode estar piorando esse problema de saúde do senhor. Possivelmente tá. Então, é o momento de você também orientar o seu paciente. E aí, depois, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma live, tá? Se não for essa live, as próximas lives eu vou falar melhor sobre isso. A gente vai fazer o pago. O pago, Doc, é os sinais vitais do seu paciente. Porque agora que você entende a saúde dele, você precisa saber, primeiro, se ele está compensado ou não da patologia que ele te falou. Digamos que ele é hipertenso. Hipertenso diabético é o que vai mais aparecer no seu consultório. Você tem que ter certeza se ele está bem ou não. Porque ele falou para você, doutora, não, a minha diabetes está maravilhosa, doutora, eu estou super controlando, eu estou super bem. Tô ótimo, doutora. Aí você vai ver, beleza, vai fazer um procedimento odontológico, vai fazer uma cirurgia e aquilo não cicatriza. E dá uma infecção, dá uma alveolite, vira uma caca o tratamento odontológico. Mas espera aí, eu te pergunto.
Beleza, o paciente falou que diabetes, mas você sabe quanto está a glicemia dele? Como é que você vai saber se o paciente está descompensado ou não se você nem sabe a glicemia dele? Certo? Por isso que todos os meus pacientes, na avaliação inicial é obrigatório, a gente faz o pago. Aqui no consultório, como que eu faço? Olha só, eu entrego a anamnese de triagem para o paciente na recepção. A hora que ele terminou de preencher, ele entrega para a Jéssica, que é nossa auxiliar, e antes de ele entrar no meu consultório, a Jéssica leva ele para a antessala, para a sala de repouso, e confere dele pressão arterial, glicemia capilar e oxímetro, que é o batimento cardíaco e saturação de oxigênio, tá? E anota, a gente anota isso, tá bom? Cris, me faz um favor, pede para G a nossa anamnese completa, que a gente usa de triagem. Tá bom? Então, ó, todo paciente eu faço isso. Por quê? Primeira coisa, diabetes mellitus, glicemia capilar, eu já vou saber se meu paciente está controlando ou não o diabetes. E mesmo que ele fale para mim que ele não tem diabetes, eu posso fazer um diagnóstico já de um paciente pré-diabético. Pressão arterial, doc, qualquer paciente com doença cardiovascular, paciente cardiopata ou hipertenso, a gente tem que avaliar a pressão sempre. Isso daqui eu consigo ver sinal vital do meu paciente. Eu consigo ter certeza se ele está estável ou não para o atendimento odontológico. E eu vou te falar a grande parada do negócio. Sabe quantos dentistas fazem isso? Sabe quais dentistas eu sei que fazem isso? Tirando os docs da academia, eu não conheço mais nenhum outro. Você faz isso? Você afere isso no seu paciente? Sabe por quê? Primeiro que você está pegando uma informação. Obrigada. Primeiro que você está pegando uma informação, do seu paciente, você está conhecendo melhor. Você sozinho está avaliando ele. Segundo, ele vai ficar, como a Carol colocou aqui, impressionado. Sabe como que eu sei disso? Eu vejo os meus pacientes diariamente e eu já tenho agora, né, os docs da academia me relatando isso. Só o fato de fazer isso já justifica. Ontem eu dei o exemplo da Natiele. A Natiele, ela não cobrava consulta. Hoje em dia ela cobra. Por quê? Porque isso é uma consulta. Eu não estou fazendo orçamento. Eu estou fazendo consulta odontológica, avaliação inicial do meu paciente. Por mais simples que isso pareça, isso vai impressionar o seu paciente. E ó, ainda essa semana eu vou falar também de uma outra coisa que a gente utiliza aqui no consultório, junto com a nossa anamnese de triagem, tá? Que é outra paradinha também que vai mudar completamente a percepção que o seu paciente tem de você e do cuidado que você presta a ele, tá? Vai por mim. Ó, para mostrar para vocês, ó, gente, anamnese de triagem. Então, aqui eu tenho, ó, algumas informações, né? Algumas informações pessoais do paciente, normalmente. E aqui, ó, todo o resuminho de histórico de saúde dele, tá? Então, ó, aqui a gente tem um resuminho de histórico de saúde. Isso daqui, ele preenche em 5 minutos. 5 minutinhos que ele tá esperando ali, ele preenche, certo? A gente coloca algumas questões abertas para ter a visão do paciente, a opinião dele em relação ao autocuidado e à própria saúde, sabe? E tá aqui, ó, 2 folhinhas, tá vendo, ó? Como eu falei para vocês, frente e verso. É que aqui a Jéssica imprimiu. Mas é isso que a gente utiliza. Então, a hora que vem isso daqui para mim, olha que bacana, eu já sei exatamente sobre os hábitos de vida desse paciente, eu sei as alergias que ele tem, eu sei se ele tem alguma alteração de saúde que é importante ou não, tá? Eu sei sobre o contexto de saúde bucal dele. Então, isso daqui é o que eu uso. E eu sei que vocês vão me pedir, Pamela, mas me manda o que você faz. As pessoas estão me ligando. Pamela, por favor, me manda essa sua fichinha. E eu vou te ser muito sincera, muito mesmo. Só tem acesso a essa ficha os meus alunos, Doc. Essa ficha eu deixo para os meus alunos e eu dou liberdade, inclusive, para eles modificarem isso conforme a realidade deles. Até porque essa ficha aqui, ela é uma ficha de paciente adulto. Eu não atendo paciente pediátrico no consultório. A nossa clínica não tem foco em pediatria. Então, pode ser que você precise mudar. O que eu vou te mandar lá no Telegram vai ser o artigo que eu utilizei para me basear nisso daqui, tá? Além do artigo, você também pode utilizar o que eu dou de dica no meu e-book. Não sei se você já fez download do meu e-book, mas se não, você vai lá em pamelaperes.com.br/e-book. Nesse e-book, eu mostro quais são os pontos mais importantes
que você tem que saber do seu paciente. E vai ser assim, mão na roda para você criar a sua própria anamnese de triagem, tá bom? Então, eu mando depois no Telegram o link do e-book e mando os artigos na íntegra para você utilizar como referência para criar a sua própria anamnese de triagem, tá bom? E, ó, realmente, docs, não peçam para eu mandar isso daqui, porque isso daqui, eu só mando isso daqui na íntegra para os alunos da academia, tá bom? Então, por favor, eu já vou mandar muitas coisas para você que eu tenho certeza que vai ajudar, tá certo? Tudo bem? Então, ó, guardou aí qual que vai ser a consulta que você vai fazer a partir de hoje. Pamela, não dá para mudar hoje. Amanhã. Você vai criar hoje à noite a sua anamnese de triagem, tá? Anamnese de triagem. Você vai... Fez a anamnese de triagem, amanhã, seu primeiro paciente, você vai... seja SUS ou seja particular, você vai entregar a anamnese de triagem para ele. Ele vai preencher para você. Hora que ele entrar no seu atendimento, você vai olhar no dentro dos olhos dele e conversar com ele. Conhecer ele. Seu João, como é que o senhor tá? Como é que eu posso ajudar o senhor? Como é que tá a sua saúde? Vamos lá que eu quero conversar melhor sobre isso, tá? E você vai levar aí, ó, hoje eu, Pamela, numa consulta, porque eu cobro consulta, e é por isso que eu cobro, tá? Porque a minha consulta inicial, Doc, vai girar em torno aí de 40 minutos, 1 hora. Depende muito do paciente, alguns pacientes falam mais, outros falam menos, né? Mas, geralmente é isso que eu levo para fazer uma consulta, certo? Consulta inicial. E na grande maioria das vezes também, a minha consulta inicial, ela não é uma consulta que eu executo procedimento, tá? É uma consulta, é diagnóstico e planejamento. Tirando a parte quando a gente tem uma situação de urgência, né? O paciente chega com dor, ou um paciente oncológico, às vezes também tá com dor, que chega aqui no consultório. Aí a gente prioriza o atendimento, mas ainda assim eu faço a anamnese de triagem, ainda assim eu entendo todo o contexto de saúde dele, mas aí nesse caso eu atendo no mesmo dia, tá? Mas geralmente não, geralmente a consulta inicial que eu faço, essa consulta é a consulta, não é orçamento, é consulta. Aí eu faço a fotografia do paciente, enfim, a gente tem câmera intraoral aqui também, a gente tem outras coisas, as frufruzeiras, tá? Mas você não precisa fazer isso não. Faz a anamnese de triagem, sentou na sua cadeira, conversa, nem que seja 20 minutos com o seu paciente, mas conversa, entende, aprofunda melhor essas alterações de saúde e depois você faz o pago. Confere a pressão arterial dele, a glicemia capilar e usa o oxímetro para conferir saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Agora, nesse período de pandemia, o que você também vai adicionar ao pago aqui, que eu acabei esquecendo de falar, né? Vai ser, ó, T de temperatura também, tá? A gente também tem que conferir a temperatura. Pamela, isso quer dizer que eu vou ter que comprar um aferidor de pressão arterial, um glicosímetro, né? Desse assim que fura o dedinho do paciente. Vou ter que comprar um oxímetro. Vai. Você quer cobrar consulta? Quer cobrar consulta? Quer ser igual aos outros dentistas? Quer mostrar que você tem um verdadeiro diferencial? Sim. Até porque eu vou te falar, se você não está fazendo isso, você está sendo negligente. Você está atendendo o seu paciente sem realmente saber se ele está compensado ou não. Ou mais do que isso, se o paciente já não tem ali uma diabetes, uma pré-diabetes, se já não é um paciente pré-hipertenso, se não é um paciente que está com uma certa dificuldade respiratória, ou está com nível de ansiedade alta, está com uma taquicardia, tá? A Ju falou assim, Deus do céu, tá difícil comprar oxímetro. Ju, é verdade, o oxímetro, agora por causa desse período de coronavírus, ele super faturou. Só que vou dar a dica para você, eu acho que na Americanas estava com preço ainda igual, tá? Ó, vai acabar a live, essa foi a live de hoje. Ó, beijo para vocês.